Bom, boa tarde a todos. Queria aí agradecer a presença de vocês num dia aí frio, né? E também já de antemão agradecer aqui a presença da Flytour. Nós temos 2 diretores hoje, o Cristiano e a Ana Paula. Eu vou apresentar para vocês. Bom, para quem não conhece, a Flytour é uma agência de viagens. Acho que os colegas aqui vão apresentar bem. Mas quando fala em viagem, a gente remete a um acidente de ontem de avião, né? Que só contar uma historinha rápida para vocês. Às vezes eu não consigo resistir um pouquinho às historinhas que eu conto aqui, mas ontem realmente foi um dia muito particular para mim, quer dizer, pelo acidente. Quando eu fiquei sabendo do acidente, o pessoal falou o seguinte: olha, caiu um avião, né? Aí falaram do Eduardo Campos, ele caiu em Santos. A minha esposa é de Santos, mora em São Paulo, claro, mas meu cunhado mora em Santos. Então a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha esposa e perguntar: olha, está tudo bem lá em Santos, né? O avião caiu a 100 metros da residência do meu cunhado. Inclusive, lá no portão tem até uns resquícios, né? Passados 15 minutos, liga minha esposa de novo, né? Falei assim, bom, o que aconteceu agora, né? Olha, o piloto é um pai de um coleguinha, do amigo meu, que mora no meu prédio, é o piloto do avião que faleceu. Então, ontem foi um dia muito, enfim, trágico, né? Dessas questões todas. Tirando essas tragédias todas, então, voltando ao nosso dia aqui, eu queria apresentar para vocês, então, a minha cola, pela ordem aqui, Ana Paula Freitas de Oliveira. Ela é formada em Direito, pós-graduada em Gestão Empresarial e com MBA em Gestão de Projetos pela GV. Ela está na empresa desde 2010, assumiu as áreas de Planejamento Estratégico, Projetos e Processos, e hoje ela é diretora de operações da Flytour American Express Serviços de Viagem, né? Ela conta na equipe dela com 600 colaboradores ao longo do Brasil todo. E antes ela atuou em outras empresas como Citibank, Deloitte, Banco Real, Santander, sendo que no Santander, nos últimos 10 anos, né, ela liderou times de projetos da integração com o Banco Real. Temos também aqui o Cristiano Oliveira. Ele é formado em Desenho Industrial, com um MBA em Franchising e especialização em Comércio Eletrônico, pela GV também. Ele está na Flytour desde 91, então está há mais de 20 anos pela empresa, tem uma boa parte da história aí na veia, né? Posso dizer assim? Depois ele vai contar um pouco da história, e passou por vários departamentos, foi para os Estados Unidos, passou um tempo lá em Miami, e hoje é o diretor executivo, então, do canal de vendas Flytour American Express Business Travel. Então, mais uma vez, obrigado, Ana Paula, obrigado, Cristiano. Eu passo a palavra para vocês. É uma honra para a gente estar aqui, né? Quando eu recebi o convite do Marco, do professor Marcelo, e a gente se encontrou para alinhar um pouco do que a gente ia dizer, de qual era a dinâmica, para que eu pudesse conhecer um pouco do que era o evento. Eu me senti bastante lisonjeada em poder vir contar um pouco da história da Flytour para vocês e contar um pouco do quanto a empresa é empreendedora, dividir com vocês os desafios que a gente tem no dia a dia, os desafios que a gente já teve e o quanto o nosso presidente, que é um empreendedor nato, já realizou, né? O Marcelo falou um pouco da minha experiência profissional. Eu tenho quase 20 anos de experiência, porque eu comecei muito cedo, claro. Não faça uma conta, por favor. Eu comecei realmente cedo. Nos últimos 10 trabalhei na indústria financeira, e há 4 me deparei com o desafio de iniciar na Flytour, uma empresa genuinamente brasileira, de um dono, e uma empresa familiar, né? Então eu vinha de um banco, o Banco Santander, tinha acabado de conduzir parte com um time grande lá da integração tecnológica com o Banco Real, uma empresa multinacional, e me deparei com o desafio de migrar de indústria, né? De ir para uma indústria que eu não conhecia, né? Indústria do turismo. Como eu comentei, uma empresa familiar, e isso para mim foi quase que um choque, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu tinha visto pouco,
né? E o quanto o fato de o nosso presidente ser tão empreendedor e ser uma pessoa tão única, eu diria, me fez engrandecer. Então, o que eu tenho para trazer para vocês hoje é um pouquinho da história da empresa. Acho que vale a pena a gente dividir com vocês o que é a Flytour. Acho que poucas pessoas conhecem mais a fundo o que é a indústria. E eu quero trazer isso um pouco para vocês e contar para vocês um case de sucesso, o último dos nossos cases de sucesso. Muitos já foram, muitos ainda virão, tenho certeza. Para que a gente possa aqui debater, discutir, enfim, dialogar. Antes de começar, eu vou tomar a liberdade de passar para vocês um vídeo que foi gravado pela editora Globo. É um vídeo do Eloy. Eu fiz questão de trazer para vocês que vocês ilustrassem o Eloy aqui. A gente vai falar bastante dele, né? E é um vídeo que foi feito por um movimento que chama Movimento Empreenda. Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Oriundo da... Quem fez esse vídeo foi a editora Globo, mas esse movimento é oriundo de uma ação da Ernst Young que premia os principais executivos anualmente. O Eloy, nesse ano, foi um dos 5 premiados, né? Teve esse reconhecimento. É um vídeo bastante interessante e bem bonito. Eu acho que a empresa ela tem que ter alma, ela tem que ter DNA, espírito, tem que ter missão, visão, valores, e tem que ter o principal, respeito com as pessoas que tomam lá. As empresas não existem. Acho que essa palavra assim, resumida. Para mim não existe empresa, existe pessoas. Eu me lembro que nós tínhamos uma casa muito pobre, num sítio emprestado, que meu pai tinha. Meu pai deu os filhos depois da morte da minha mãe, né? Então isso foi muito ruim. Mas eu sei que aos 3 anos de idade, ele me deixou com a minha irmã, que havia casado já com 14 anos de idade. Minha irmã foi muito guerreira, meu cunhado também, mesmo com todos os problemas. Mas ele ficava muito zangado e ele batia um pouco na gente e tal. Ele chegava e ele me dava uma garrafa de vinho vazia e dizia para mim buscar 1 litro de pinga. Foi aí que eu fugi a primeira vez. Porque eu sabia que ele ia se embebedar de novo, eu sabia que ele ia ficar nervoso de novo. Então, eu sentia que eu tinha que fugir. E eu vi algumas vezes alguém me falar em São Paulo. A cidade estava crescendo, que dava oportunidade. Eu vim de caminhão, de carona, desci praticamente lá na entrada em Ibu. E de lá eu peguei um ônibus e vim para a Praça da Sé. Foi lá que o seu Manuel me pegou. Eu lavava a louça, eu guardava a louça, eu limpava o pátio, eu limpava o chão, eu areava as panelas. Ela mora na casa que o seu Manuel me pegou na Praça da Sé, que é o avô dela, e me levou para a casa dela. Ela ainda mora lá. Eu lembro quando era pequenininha, você levou seus filhos, né? Eu era criança. Levei meus filhos. Fresquinha. Para me conhecer. Ele levou os filhos para conhecer, eu lembro dessa história. Eu fiquei com ele, diria para você, dos meus 9 anos e meio até os 12 anos de idade. Quase 12 e meio. E aos 12 anos e meio, eu disse para essa família que eu ia embora. Eu conheci um gaúcho com 16 para 17 anos e um catarinense com 14 anos. Vamos pro Rio, vamos pro Rio, vamos pro Rio, porque lá a gente também vai ganhar dinheiro e vai vencer. E eu fui de praia. Peguei uma mochila, foi quando eu tive a maior dificuldade na minha vida. Aqui foi muito difícil para mim. Na medida que eu estava esperando os meus documentos chegar para tirar meu registro de nascimento e, consequentemente, a carteira de trabalho, pelo tempo que demorou, aqui foi o mais difícil da minha vida. E é aqui que eu vim buscar, porque eu tinha já dito para a família que eu ia embora. Eu tinha saído da loja de mala. Eu estava sem emprego, eu tinha que ir embora. Meus amigos me forçando, vamos. E eles não queriam esperar mais. Então aquilo me apavorou um pouco, como se eu tivesse caído nas ruas de novo. E por alguns momentos da minha vida eu imaginei que eu podia subir aqui
e resolver todos os meus problemas da vida. Quer dizer, não daria mais problema para ninguém, nem a mim mesmo. Né? Quando você chega à linha final, ou seja, você tem que decidir se você vai enfrentar o problema ou fugir dele. Aqui foi o início para que eu não desistisse de mais nada que eu fizesse. Aqui foi a razão de ser, de eu estar aqui hoje. Quando eu consegui meus documentos e fui embora para o Rio de Janeiro, nós fomos diretamente para Copacabana. E eu comecei a atender os guias turísticos das agências de viagem. Quando eles vêm com os turistas do exterior desembarcar, eles deixavam as Kombi, naquela época era uma Kombi, hoje são vans, né? E eu fiquei então fazendo amizade com os guias turísticos. Um deles me ajudou muito. Foi ele que disse, olha, se você precisar de um emprego fixo, eu acho que eu posso arrumar para você. E aí ele me arrumou como office boy da vovó Estela. Aí eu comecei minha trajetória na indústria do turismo. Comecei a fazer emissão de bilhetes, fui buscar bilhete nas companhias aéreas, entregar voucher, bilhete, comecei fazendo reservas de hotéis e depois comecei então a atender clientes, já que ela achava que eu podia atender. Um pouco gago ainda, mas eu já atendia alguns clientes. E aí eu arrumei um outro emprego na Linhas Aéreas Paraguaias, como promotor de venda. Fui em todas as agências de viagem, olha, eu sou da Linhas Aéreas Paraguaias, temos 2 voos por semana de Eleta, e era muito difícil, as agências de viagem não queriam vender. Eu comecei então a anunciar os produtos. Comecei a anunciar os produtos com venda direta na loja da LAP. E aí as agências de viagem começaram a me reclamar. Escuta, o que você está fazendo? Você está louco? Você está vendendo direto? Eu corria o risco, eu pegava um voo especial, voltava naquele horário e lotava. Eu não tenho medo de arriscar. A diferença entre um empregado e um empreendedor está no risco e no ganho. Está no risco e no ganho, posso dizer para vocês. Nós começamos em 74, 79 nós tínhamos uma agência de viagem chamada Flytour e com representações de companhias aéreas. Em 86 nós já nos tornamos líderes de mercado e assim foi a linha do tempo. Em 2010 foi muito importante para nós, porque nós conseguimos transportar mais de 4,5 milhões de passageiros, treinamento para mais de 10 mil pessoas, entre colaboradores, clientes e fornecedores. E agora, em 2012, nós estamos inaugurando uma operadora de turismo. Ora, nós como família queremos ver nossos netos crescerem e ir para a universidade. Acho que esse é a nossa meta. Agora, como empresário, eu acho que é dar 5 mil empregos e deixar... Não para nos 5 mil, sabe? Ele fez 40 anos, você vou parar de trabalhar nos 40 anos. Nós vamos viajar o mundo e vou parar de trabalhar. Só que dos 40 para cá, ele foi ampliando, e ele não vai parar nos 5. Escreva o que eu estou dizendo. Sabe que a gente até se emociona, né, de novo. A gente já viu isso 100 vezes, né? E a cada dia que a gente assiste, a gente se emociona, acho que mais e mais, né? Hoje, essa estrutura que vocês viram aí é a estrutura de Alphaville. A gente é um prédio próprio com aproximadamente 6 mil metros quadrados. A gente tem lá 700 funcionários. Em São Paulo, a gente tem outra base que é na Consolação, que tem mais
400, né, aproximadamente 400 pessoas. O Eloy me ensina a cada dia muita coisa, né? Como eu comentei, nesses últimos 4 anos, eu descobri que eu tinha visto pouco ainda, né? E uma coisa que ele me ensinou, eu tive a oportunidade de trabalhar muito próxima a ele, nesse processo que eu vou apresentar para vocês e que teve como consequência essa reestruturação. Uma das principais coisas que ele me ensinou é de que o empreendedor não é só o cara que sonha, né? Ele tem uma inquietação na alma, claro, mas ele é o cara que consegue executar. Ele sempre diz para a gente nas reuniões que não adianta devagar muito. Ele precisa, às vezes, de ajuda, né? Ele está lá em cima e a gente fica puxando o pé dele, fala, pelo amor de Deus. Né? A cada viagem que ele faz, a Tony é a esposa dele, a cada viagem que ele faz com a Tony, 2, 3 dias antes dele voltar, a gente se treme todo, porque ele vem cheio de ideia, ele vem de falar, ele está chegando, estamos lascados. Cada vez que ele pensa em reconstruir, a gente tem uma lição de vida, né? E isso é uma coisa importante. Ele sempre diz, não adianta só sonhar, a gente tem que fazer. Para ser um bom empreendedor, a gente tem que ser um sonhador executor. Senão só sabe quem faz. Né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Só para trazer um pouco para vocês de números, hoje a Flytour é uma empresa que fatura 4 bilhões ano, uma empresa que tem aí 39 anos, esse ano a gente faz aniversário de 40. Diariamente a gente vende 22 mil trechos aéreos, então isso significa que eu emito 22 mil bilhetes aéreos por dia. Temos aí aproximadamente 2.600 funcionários e um pouco mais de 200 unidades de negócio hoje. Estes são os grandes números. O Eloy falou um pouco, né, no vídeo a gente viu um pouco dessa linha do tempo, mas eu quero muito rapidamente passar por algumas etapas da empresa que eu acho que vale comentar, porque, como eu disse, hoje o case que a gente está trazendo é o nosso último case de sucesso, de muitos que virão, mas é um de muitos que já aconteceram, né? Então, aqui ao longo da linha do tempo, a gente consegue perceber isso. O Eloy comentou que em 1974 ele abriu o AEDO. Nessa oportunidade, ele brinca quando ele conta, ele já tinha um filho de 11 meses e a esposa estava grávida, né? Ele brinca que ele não tinha nem onde cair morto, ela guardava a moeda para ele poder comer um pão com mortadela a cada 2 dias. E como em alguns momentos da vida dele, bateu de novo o desespero e ele precisou sentar. E ele fala, eu precisei sentar e colocar o miolo para funcionar, né? Foi quando ele decidiu abrir a AEDO, ele tinha saído da LAP pela 3ª vez. Ele foi mandado embora 3 vezes da LAP. Ele comentou aqui, mostrou o jornalzinho, né? Porque a cada vez que ele era mandado embora, as vendas caíam muito, então eles chamavam ele de novo, né? E o que ele fazia? Ele vendia linhas aéreas paraguaias, que eram uma companhia, acho que muitos de vocês devem conhecer, que tinha um jargão maldoso que dizia que sale quando sale e chega quando chega, né? Então, e ele vendia LAP. Ele falava, pelo amor de Deus, pior que vender areia no deserto era vender LAP, porque você vendia um produto que você não sabia de fato se entregar, né? O diferencial estava na postura do Eloy de vender e garantir que os passageiros iam embarcar. Então, ele vendia, ele contatava as agências para fazer a venda do produto e ele ia ao aeroporto endossar os bilhetes, porque se a LAP não saísse, aquele passageiro saía em algum voo das companhias aéreas que na época, acho que era VASP, Varig, Transbrasil, né? Eu não sou dessa época, então, né, não posso... enfim, ele garantia que esses passageiros eles iam embarcar, né? Então, toda vez que ele ia mandado embora, que mandava ele embora da LAP, as vendas caíam muito, porque essa garantia, a presença do Eloy nos aeroportos não existia e as vendas caíam, ele era chamado. Pela 3ª vez,
em sendo mandado embora, ele tomou a decisão de não voltar mais e de começar a trilhar o caminho dele. Estava num momento de vida difícil, como eu comentei, e em função do contato que ele tinha com os hotéis, né, para a venda das passagens aéreas, ele começou a fazer representação de hotel, em 1974. E nessa época, em parceria com a LAP, trabalhar um modelo de representação, onde ele vendia para as agências o produto, né, e ganhava uma remuneração da LAP. Né? Então, a gente costuma dizer que o Eloy praticamente criou o mercado de consolidação no Brasil, porque lá em 74 foi que ele começou essa prática. Em 79, a empresa mudou de nome e aí nasceu a Flytour, né, Viagens e Turismo. Em 86, ele atingiu o primeiro lugar no ranking das maiores emissoras de bilhete aéreos no Brasil. Assim como a LAP, outras companhias aéreas começaram a procurar pelo Eloy, pedindo para que ele as representasse, né? E para que a Flytour as representasse. Então, ele começou, assim como para a LAP, vender para as outras companhias aéreas os bilhetes e recebeu uma remuneração por isso. Em função disso, em 86, ele atingiu o primeiro lugar no ranking. Em 1990, dentro da Flytour, existia um departamento que se chamava Departamento de Conta Corrente. E o Eloy já enxergava nele uma oportunidade e um nicho de mercado. Né? Esse departamento de conta corrente atendia em pequenas empresas, né? Atendia empresas. E o Eloy também, em mais um dos seus ensinamentos, diz que nada que tem líder e dono vai para frente. Nada que não tenha, líder e dono vai para frente. Então, ele transformou esse departamento na Flytour Business Travel. Em 90, nasceu a Flytour Business Travel, o que era um departamento de conta corrente, ganhou uma liderança dedicada, né? Com planejamento estratégico próprio, com planejamento orçamentário próprio, e se tornou mais um negócio do grupo. Em 92, o Eloy abriu a empresa franqueadora, e mais uma vez repensando o negócio, reinventando o negócio, e entendeu que uma maneira rápida de crescer em capilaridade, né, em presença, era abrir uma rede de franquias de business travel. Né? E foi em 92 que nasceu o que é hoje o nosso canal de negócio, franchising, a empresa franqueadora. Ele fez isso porque enxergou e a gente sabe que isso é uma realidade, que o regionalismo sempre falava mais alto. Né? Então, ao invés de abrir um negócio próprio em diversas praças, ele entendia que ter uma pessoa daquela região, daquela cidade, enfim, né, daquele estado, à frente do negócio, faria com que ele pudesse ter a presença da marca de uma forma mais sólida. Porque a pessoa fala aquela língua, porque a pessoa entende aquele mercado, entende aquele negócio, e na nossa indústria isso é ainda mais importante. Essa é uma verdade que a gente traz com a gente quando a gente faz análise dos nossos negócios até hoje. Em 95, a Flytour se tornou a maior agência de viagens do Brasil, em função até da grande quantidade de franquias, né, e das agências que a gente atendia na consolidação de bilhetes. Em 96, a gente fez a implementação do sistema de qualidade total, que era um preparatório para a certificação ISO 9000, que a gente veio a conquistar 2 anos depois, a gente vai ver aqui. Em 97, a Flytour fez uma joint venture com uma empresa chamada Rosenbluth. O que a Flytour buscava nessa época era a participação no segmento de empresas globais, né, de contas globais, né, em business travel. E na época a Rosenbluth era a 3ª maior agência de viagens no mundo, especializada no atendimento de viagens corporativas. Então a gente fez uma joint venture com a Rosenbluth nessa data. 5 anos depois, a Amex comprou a operação da Rosenbluth.
globalmente se falando, e a Flytour tomou a decisão de não se vender junto nesse momento e continuar trilhando o seu próprio caminho. Em 98, como eu comentei, a gente certificou ISO 9001. Acho que é importante comentar que a gente foi certificado ISO até o ano passado, porque a empresa tomou a decisão de implementar um selo de excelência próprio. A gente entendeu que o ISO, que a certificação ISO é extremamente importante, mas que para uma indústria, para a nossa indústria, né, para uma empresa de prestação de serviços, ela deixou de ser adequada. Então, a gente buscou, tendo como pano de fundo princípios da ISO, né, do ponto de vista de processo e de controle, agregando outros, a gente tomou a decisão de desenvolver um selo de excelência próprio, que foi implementado o ano passado. Em 2000, a Flytour foi eleita a maior emissora de bilhetes aéreos da América Latina, por uma importante revista, né? Pioneira sempre, até essa data, diversificando seus negócios, né? Lá atrás, quando tornou um departamento, uma divisão do grupo, né? O Business Travel, quando abriu a empresa franqueadora, iniciou os trabalhos nesse sentido. Pioneira, ela lançou a emissão de bilhetes eletrônicos por um portal próprio, né? A gente entendeu nessa oportunidade que a internet não era uma ameaça, né? Até hoje se discute muito na indústria do turismo quanto a internet é ou não é uma ameaça às agências de viagem, né? O quanto a facilidade que o usuário tem, né, para o varejo de comprar um bilhete pela internet atrapalha ou não, impacta negativamente ou não os nossos negócios. A gente não enxerga isso, e já naquela oportunidade o Eloy não enxergava. Então, ele usou da internet como uma oportunidade. Criou um portal próprio e, em 2001, foi a primeira agência a emitir um bilhete eletrônico pelo seu próprio portal. Em 2004, esse portal já bateu a marca aí de 1 milhão de bilhetes emitidos, que é um número bastante significativo, né, para uma indústria que, ele diz, nem nasceu. Quem dirá, nessa época, vender bilhetes eletrônicos, né? Em 2005, foi eleita pela ABF empresa do ano, recebeu pela quinta vez esse selo de excelência. Hoje a gente tem quantos selos, Cristiano? 11 já, né? E a gente tem, enfim, bastante orgulho disso. Em 2007, a empresa adquiriu a American Express, né? A operação de Business Travel da American Express no Brasil. Quando houve a venda da Rosenbluth para a American Express, né, tomou-se a decisão de não se vender antes e, por um acaso, em 2007, a gente fez a compra dessa operação. Foi uma excelente oportunidade para a empresa. A Flytour fez, no momento da aquisição, a fusão destas duas culturas extremamente diferentes. A American Express tinha vendido cartões para o Bradesco e viagens, e o Bradesco vendeu a parte de viagens para a Flytour. Nessa época, era uma operação deficitária, ela perdia $1 milhão por mês, e em 6 meses a gente atingiu, após a fusão, a gente atingiu o ponto de equilíbrio, né? Foi um momento bastante desafiador. A Amex, hoje nós somos um dos partners no mundo, né? A Amex, para vocês terem uma ideia de dimensão, é uma empresa que em Business Travel fatura 32 bi de dólar, né? Só em Business Travel a gente não tem, e é uma das empresas mais antigas, né? Ela tem 100 anos, aproximadamente 100 anos nessa indústria. E a gente enxerga a Amex como cartão de crédito, né? Isso para mim foi uma ironia, né? Eu que vim de banco ainda, isso para mim foi uma grande ironia, uma grata surpresa. Em 2009, a gente implantou o BI, a gente usa até hoje na empresa MicroStrategy, é uma ferramenta bem interessante,
Para todos os nossos clientes de Business Travel, a gente dá acesso gratuito a essa ferramenta. Um dos valores agregados do canal é o fato de a gente ter total transparência na gestão de viagens corporativas. Então, o nosso cliente tem acesso ao nosso BI e ele consegue fazer um drill down da operação dele e chegar no nome do passageiro, no bilhete que foi emitido, em que data o cara viajou, em que data o cara voltou. E isso, para a gente, também é uma conquista, uma grande vitória. Em 2010, a gente atingiu a marca de 4 milhões de processos. Processo é emissão, né, para que eu consiga uniformizar o entendimento de todo mundo. 2.200 colaboradores e mais de 10 mil pessoas treinadas anualmente pela nossa academia. O Eloy é uma pessoa sedenta por informação, sedenta por capacitação. Ele é um cara que, vocês viram a história, pouco teve de estudo, mas está sempre estudando. A gente tem lá no Alphaville 3 grandes salas, e se ele passar e ver uma das salas fechada e sem gente dentro, ele fica louco, né? Ele acompanha de perto o calendário de capacitação da academia. A gente, né, temos 14 salas no Brasil. Né? E assim, para 2.200 colaboradores, em 2010, falar em 10 mil treinamentos. Aqui a gente tem também capacitação de funcionários das empresas que a gente atende e de clientes, tá? Mas com tranquilidade, os nossos funcionários passam pela sala de treinamento pelo menos 4 vezes no ano, né? E aí a gente fala de treinamentos técnicos no nosso negócio, nas ferramentas, e treinamentos voltados ao comportamento e à excelência que a gente prega dentro da empresa. A gente implantou agora, recentemente, esse ano, uma ferramenta de e-learning, que também vai fazer com que a gente consiga evoluir ainda mais nesse sentido. Em 2011, a Flytour Franchising tornou-se a master licenciadora da marca American Express no Brasil. Foi o primeiro contrato de master licenciamento na história da American Express, né? Então, isso significa que as nossas franquias Business Travel têm a marca Flytour American Express, têm o direito de uso dessa marca, né? Do que eles chamam de Blue Box. E, em 2011, nós nos tornamos master licenciadores dessa marca no Brasil. Em 2012, nasceu a Flytour Viagens, que é a nossa operadora. Então, a gente entrou para o mercado de varejo, né, mercado que a gente não estava inserido antes. Em abril de 2012, a gente fez a inauguração da franqueadora. Então, ela tem aí uma empresa que tem 2 anos, uma empresa que atingiu 5 meses antes o ponto de equilíbrio, né, do que tinha sido planejado. Uma empresa que vem crescendo bastante. 60%. Eu tenho minha cola aqui. Ele vai só, né? Vem crescendo 60%. Então, mesmo em ano de COP e eleição, que é um ano bastante difícil para esse mercado, para essa indústria, né, para o varejo como um todo. E foi em 2013 que a gente, de forma bastante empreendedora, tomou a decisão, na verdade, de 2012 para 2013, né, tomou a decisão de usar uma metodologia relativamente nova e inusitada para fazer o planejamento estratégico e para reavaliar a empresa, né? Nessa época, o mercado estava se movimentando bastante, né? A indústria se movimentando de uma forma bastante arrojada, e analisando o cenário macroeconômico, a gente tomou a decisão de reanalisar o negócio como um todo, né? E mais uma vez a gente parou para reinventar o nosso negócio. Então, aqui é que eu entendo que a gente precisa se aprofundar e falar do case que a gente está trazendo para discutir com vocês, que é a utilização da metodologia Canvas para fazer planejamento estratégico, né? O Canvas é um método que foi co-criado por 470 profissionais de 45 países e tem como principal autor o Alex Osterwalder. Eu não sei se algum de vocês conhece esse método, né? Conhece o Alex. É um método que serve para aprimorar e para desenvolver novos negócios. A gente teve a oportunidade de estar com o Alex, né, no final do ano passado, num evento aqui em São Paulo, e
ele começa a apresentação dele queimando um business plan, né? Ele fala que se você perde mais do que 5 minutos para explicar a essência do seu negócio, significa que você nem domina o seu negócio. É uma apresentação bastante intrigante, eu diria. Ele é um cara bastante intrigante. A gente utilizou esse método e que, para a gente, foi um método vencedor. Ele fez uma série de provocações do ponto de vista de a gente se organizar para pensar diferente, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o método. Esse é o template, mas antes da gente entrar, eu queria dividir com vocês um vídeo que eu acho muito legal sobre o método. Como alguns de vocês já conhecem, talvez vocês já tenham visto. Esse vídeo está na internet. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, the tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. Key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. And once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Eu não sei se vocês já tinham visto esse vídeo. Eu acho fantástico. Acho que explica bem o método. De qualquer forma, assim, a gente encontrou tamanho valor agregado que a gente entendeu que essa virou nossa ferramenta de trabalho, né? Então, naquela oportunidade, a gente fez algumas oficinas, trabalhou na aplicação do template, né? Rediscutiu todo o nosso negócio olhando para essa metodologia, e a gente faz isso até hoje, né? Então, a gente reavalia os nossos negócios aplicando o método, quer seja para uma análise dos nossos canais de venda, quer seja para uma análise dos nossos departamentos, né? Então, durante a minha jornada na Flytour, eu liderei alguns departamentos antes de assumir a diretoria de operações, e eu apliquei o método, o template, perdão, usei a metodologia por mais de uma vez em todos os departamentos que eu liderei. E funcionou muito, né? Quando você para organizar a sua mente, para trabalhar desta forma, para analisar o seu negócio dessa forma, é incrível como as ideias vão brotando e como as coisas vão mudando de lugar e se reacomodando na cabeça das pessoas, como você vai enxergando coisas que você não enxergava antes, né? Em uma das oficinas, eu já volto no template, em uma das oficinas de trabalho,
aconteceu uma coisa muito, muito interessante, né? Quando a gente começou a fazer o planejamento estratégico usando a metodologia Canvas, a gente tinha 4 divisões de negócio. E a gente não chamava ainda de canal de negócio, a gente chamava de divisão de negócio, né? Nós tínhamos 4 divisões de negócio. Os líderes dessas divisões, exceto para a empresa franqueadora, que era o filho mais novo, eram pessoas que estavam com o Eloy numa média de 30 a 35 anos. Então, para vocês terem uma ideia, o presidente de uma dessas divisões, que era da empresa consolidadora, foi office boy na Flytour, né? E ele, à época em que a gente estava fazendo o planejamento usando essa metodologia, era presidente da FTS, Flytour Travel Solution. Quando a gente estava discutindo o template, fazendo as discussões da estrutura, olhando para o nosso negócio, a gente se fez a seguinte pergunta: qual é a nossa proposta de valor, né? Qual é o segmento de clientes que a gente quer atingir? A gente tinha uma pessoa há 35 anos na empresa, o time dele todo lá, e muitas pessoas que viviam aquele negócio há muito tempo na sala, discutindo e falando, e várias foram as respostas. Olha, não, meu cliente é o dono da agência, como consolidação, né? Para usar o mesmo exemplo. Não, meu cliente é a pessoa que compra o bilhete. Não, a agência é meu canal. Então, várias discussões foram travadas quando a gente estava fazendo uma análise de negócio e a gente estava só nesse momento plotando o nosso negócio as is no template. Então, para vocês verem como é rico, né? Como a metodologia é rica em nos provocar a pensar diferente. A gente conduziu esse projeto de que forma, né? A gente fez uma imersão no método, era um método pouco conhecido pela grande maioria das pessoas que estava participando do projeto. Então, a gente fez uma imersão teórica mesmo, um treinamento, e contratou uma empresa de consultoria para nos suportar nesse processo, chama VEC, é uma empresa especialista na aplicação desse método, o que foi bastante importante, foi um parceiro extremamente importante para a gente. Até hoje, a gente faz outros trabalhos. E aí a gente conduziu as dinâmicas. A gente colocou na sala aproximadamente 40 pessoas para discutir o planejamento estratégico do que eram na época 4 divisões de negócio, né? O que a gente previa fazer juntos, desenhar, usando a metodologia Canvas, o as-is e o to-be do grupo. O que a gente fez? A gente fez o do grupo e a gente fez os dos 7 canais de negócio. Então, dessas discussões nasceram 3 novos negócios. A empresa encontrou 3 oportunidades de negócio nessas discussões. De lá, a gente gerou os mapas estratégicos, enfim, definiu quais eram os indicadores e aí os portfólios de ações que a gente precisava endereçar ao longo dos próximos anos. Coisas que a gente está fazendo agora em 2014 e que a gente vai fazer até 2018. Então, a gente partiu de uma estrutura extremamente verticalizada para uma estrutura matricial, né? Nessas discussões, a gente enxergou que departamentos poderiam ser canais de negócio e que outros negócios poderiam surgir. As 3 divisões de negócio... As 4 divisões de negócio continuaram sendo 4 canais, nasceram outros 3, e a gente tomou a decisão de criar uma central de serviços compartilhados, né? Então, a gente tinha uma empresa com estruturas verticalizadas, que tinha um conselho consultivo, que perdia muito em sinergia, e hoje a gente tem uma empresa com essa cara, né? Aqui vocês conseguem enxergar os canais de negócio. Eu vou levantar que eu já estou inquieta, eu estou ali, né? Viro para lá, para cá. Aqui a gente consegue enxergar os nossos canais de negócio, isso que é a nossa central de serviços compartilhados. E daqui para cima, todo o modelo de governança que a gente implantou a partir das discussões que a gente promoveu no Canvas, né, usando a metodologia Canvas, fazendo o nosso planejamento estratégico. Então, de conselho consultivo, a gente passou a ter um conselho de administração
como eu comentei, é uma empresa familiar. Se instituiu um conselho de administração, um conselho fiscal, um conselho de família. Esse conselho de administração tem conselheiros internos e conselheiros externos, né? A gente tem uma empresa de auditoria que já nos acompanhava, já nos auditava anualmente, claro, e continua nos auditando. Criamos alguns comitês estratégicos e nos reestruturamos do ponto de vista de organização de uma forma diferente. Então, hoje a gente tem diretores corporativos que, de uma forma cross, suportam todos os nossos canais de negócio. Os 4 divisões de negócio que se tornaram canais eram a consolidação, que foi o primeiro negócio da Flytour, né, como empresa, a Business Travel, que nasceu em 90, a empresa franqueadora, que nasceu em 92, e a operadora, que nasceu em 2012. Os nossos 3 novos canais de negócio: uma empresa de eventos. A empresa de eventos era um departamento de Business Travel, e a gente o transformou numa empresa. Fizemos a compra de uma agência, nessa mesma oportunidade, de uma agência especializada em eventos, e o dono dessa agência virou o diretor executivo desse nosso canal. Uma empresa de tecnologia, quer dizer, a tecnologia também era o canal e ela virou uma empresa, né? Passou a ter o seu planejamento estratégico próprio, o seu planejamento orçamentário próprio, né? Se tornou uma empresa do grupo. E a gente fez a aquisição da Eco, que é uma agência de publicidade que nos atendia e passou a ser nossa agora, né? A gente tem o marketing que faz os trabalhos de comunicação interna, enfim, e que lidera, né, as ações de comunicação externa em função de todo o movimento que a gente está fazendo para o varejo com o nascimento da operadora. A gente comprou uma agência de publicidade. O que o futuro nos reserva, né? O que mais, além dessa grande transformação que a gente promoveu, usando esse método, e aí, claro, eu não posso esquecer de comentar o que o Canvas trouxe, né? Além disso que a gente consegue tangibilizar de forma tão clara. A gente começou a enxergar a empresa com muito mais sinergia, por isso se organizou dessa forma, né? O Canvas fez com que a gente olhasse de fora para dentro. Antes a gente fazia sempre os planejamentos ou enfim, adotava as diretrizes estratégicas olhando de dentro para fora. E ele inverteu essa linha de raciocínio. O Canvas fez com que a gente, dada essa nova estrutura, conseguisse se posicionar para o mercado de uma forma diferente, né? Hoje eu tenho uma área de produtos corporativos, que é uma área que negocia para o grupo, né? Enquanto eu tinha uma estrutura verticalizada e cada divisão de negócio tinha o teu negócio e olhava com foco para o seu negócio próprio, eu ia numa companhia aérea, numa grande rede de hotéis, de locação de veículos, o que quer que seja, e negociava olhando para aquele negócio. Hoje, com essa estrutura, eu negocio utilizando o poder que eu tenho de volume da empresa como um todo. Então, isso se tornou para a Flytour um diferencial competitivo tremendo, né? Hoje, a gente tem um diretor de produtos que bate na porta de uma companhia aérea e fala do grupo, e não fala só da consolidação, da Business Travel, né? Ele fala do grupo, que tem um volume muito mais significativo do que uma das suas fatias, né? Então, o Canvas fez com que a gente, de fato, olhasse para o nosso negócio e enxergasse ele de uma forma diferente. A forma como a gente se organizou foi consequência desse trabalho, mas o que ele provocou é muito maior do que isso, né? A gente tem aí o desafio de, até 2018, fazer uma imersão no varejo, né? Deixar de ser uma rede de franquia só de Business Travel para ter uma rede de franquias varejista e abrir 426 lojas nos maiores shoppings e pontos de varejo no Brasil, sendo que dessas 426 a gente pretende ter 100 lojas próprias, né? Uma operação própria.
e, além disso, expandir os nossos negócios para a América Latina. O ano passado, de 2013 para 2014, sou sincera em dizer para vocês que a gente não usou o Canvas para fazer o planejamento. A gente continuou usando a ferramenta para olhar para os canais de negócio, porque a gente achou que a gente já tinha inovado demais. E como é um ano para a indústria muito atípico, em função de Copa, em função... A gente estava comentando com o Marcelo aqui, antes de iniciar, que a gente teve só considerando Carnaval, Copa e eleição, era um ano de 300 dias. Quem dirá os feriados? Né? Sem contar com os feriados. Né? Então, como era um ano atípico, a gente entendeu que agora, parafraseando o Eloy, né? agora é a hora de executar o que a gente enxergou que era necessário fazer. Né? Eu acredito que, ao final desse ano, a gente vai usar o método de novo, porque é hora da gente olhar para a empresa diferente, mais uma vez. Enfim, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu falo disso com muito orgulho. Eu já tinha visto o método sendo utilizado em outras oportunidades e acho que foi uma decisão vencedora da empresa fazer essa transformação baseada nessa metodologia. Só vou falar, na realidade, 3 minutinhos aqui, na parte conceitual. E por que nós trouxemos esse caso? Bom, além da história em si da empresa, que é uma história muito bonita, né? Bonita do ponto de vista social, de uma vida, de uma geração de empregos, e bonita pelos resultados que gerou, não só para a sociedade, sociais, mas resultados econômicos. Então, é um caso de uma empresa, enfim, sustentável, olhando esses dois lados, né? O social e o econômico. Mas a questão de usar a modelagem de negócio é uma coisa super interessante para nós, porque, eu não sei se vocês sabem, mas isso não é novo, né? O nosso velho e bom amigo Michael Porter, na década de 80, já tinha proposto alguma coisa chamada Roda da Estratégia. Talvez os mais de cabelos brancos, né, lembrem disso, mas isso ficou, na realidade, foi muito pouco usado. Mas foi uma primeira tentativa de se tentar olhar a empresa como um negócio de uma maneira estruturada e única, né, em uma página, por exemplo, que foi a grande contribuição do Canvas. Então, a grande questão que o Canvas trouxe para nós foi, por meio de uma única página, de um Canvas, de um quadro, tá certo? Conseguir mostrar como que uma empresa se estrutura em cima de um elemento central, que é a proposta de valor. Pelo menos é o que está bem lá no meio dele. E por que eu achei muito interessante o caso, não só para a empresa, mas também pelo uso da modelagem de negócios? Porque, tradicionalmente, eu sei que isso é muito recente, o livro, por exemplo, é um livro de 2010, na sua versão original, né? Então, é uma coisa que nós estamos aprendendo a usar. Mas, tradicionalmente, o que se fala muito é usar a geração de negócios para inovar. E o que foi mais interessante é que eu já vinha, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, usando o Canvas ou a modelagem de negócios em gestão estratégica, em estratégia. Tanto é que comecei, inclusive, a trabalhar com isso numa modelagem de modelo de gestão estratégica, em discussões em aula e também discussões em pesquisa. E o caso que me chamou mais atenção, exatamente por isso, porque foi usado aqui a geração de negócios exatamente para conseguir reestruturar um negócio, ou seja, num processo de planejamento estratégico. Não sei, na realidade, o quanto que foi pensado isso antes ou foi aprendido durante, mas foi exatamente... Foi para isso mesmo. Então, foi para isso mesmo, ou seja, usou o Canvas, né, para fazer o plano estratégico. Então, só para abrir a discussão agora, né, porque a gente está aprendendo com isso, esse é um modelo simplificado, depois, na realidade, eu tenho um modelinho mais complexo, mas a gente discute em outras instâncias, né, então nem vou mostrar para vocês, mas a grande questão é usar a modelagem de negócios dentro de um processo de planejamento estratégico,
de forma que, inclusive, no planejamento de maneira mais ampla, se consiga fazer inovações. A inovação aqui foi chamada como reestruturação, mas, na realidade, você, no caso da empresa, ampliou seus negócios e trouxe novos negócios. Então, acho que a grande questão aqui, agora vou abrir para um debate, né, é, perguntarem sobre o que vocês quiserem em relação à aplicação da modelagem neste contexto específico aqui.